Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo e o tema é por um novo modelo de jornalismo. Aproveitando a Páscoa, eu resolvi então intitular esse vídeo de Morte e Ressurreição no Jornalismo. Eu sou Christian Góes e lhe convido para essa conversa comigo sobre o jornalismo. Veja bem, eu considero esse vídeo de hoje muito importante porque nele eu trago algumas ideias que são bases do que eu tenho pensado sobre o jornalismo. E essas ideias sustentam e vão sustentar os nossos vídeos na sequência. Quero agradecer os comentários, as curtidas do último vídeo sobre o jornalismo e as duas Genis, especialmente do Cláudio André, lá de Bom Conselho, Pernambuco, da Jane Lacerda, do Rio de Janeiro, da Simone Peixoto, do Diácono Laércio, da Valéria Bonini, professora de jornalismo da Universidade Tiradentes, do Tiago Fragata, do Antônio Carlos Rocha, lá de Graco Cardoso, da Janaína Covo, do José Alves, colega jornalista lá no Rio Grande do Norte, Natal, especialmente do município de São José do Mipibu, da Ivanilde de Santana Lima, da Aline Braga, colega jornalista, mestranda na Universidade Federal de Sergipe, em comunicação, da amiga jornalista, professora de jornalismo da Universidade de Tiradentes, Poliana Bittencourt, da Kemily Abreu, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe, ao José Barbalho, a Clécia, colega jornalista, ao Abílio Almeida, português, está lá em Barcelos, Portugal, ao Silas Brito, ao Edmilson Barbosa, amigo, irmão, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Sergipe, ao professor Vitor Belém e a todos vocês. Bom, com o tema de hoje, eu, na verdade, não respondo, e a ideia não é responder todas as questões importantíssimas que foram colocadas, especialmente por Aline, por Poliana, por Clécia, por Silas. As questões da Kemily são importantes, do Barbalho, do Vitor, mas de alguma forma eu começo a responder, não de forma específica, essas questões, mas apresentar o que eu penso para a gente ir dialogando nos próximos vídeos. Uma outra questão pessoal e específica eu vou responder, claro, no decorrer dos próximos vídeos. É isso. Ao final eu vou sugerir a leitura de um livro fantástico, um romance do Humberto Eco, que se chama Número Zero, em que ele trata inclusive do jornalismo. Vamos lá. No geral, qual é o quadro que nós temos no jornalismo no Brasil? A gente tem um mercado profundamente reduzido, né? Um trabalho extremamente precarizado, né? De péssima remuneração, com redução de credibilidade, com sofrida formação intelectual. Acho que com a pandemia essas questões, de alguma forma, se intensificaram ou não sei. Agora, todavia, eu penso que com a crise do coronavírus revelou, na verdade, uma oportunidade, deixou mais claro a urgência e da necessidade e a urgência mesmo do próprio jornalismo e de pensar o jornalismo, né? De pensar e repensar a notícia, a produção do conteúdo proposto, o abrir-se para pautas de temas e pessoas silenciadas, como, por exemplo, o corte de raça e de gênero junto ao Covid-19, ou seja, é uma oportunidade fundamental para pensar e repensar o jornalismo e as suas práticas. Veja bem, a questão é, mas de que jornalismo nós estamos falando? Eu sei que, passada a pandemia, novos lances de sociabilidade estarão estabelecidos. Mas onde estará o jornalismo nessa nova realidade? Ou seja, de que jornalismo nós estamos falando? É claro que é impossível pensar nisso num vídeo de alguns minutos. Por isso é que eu vou aqui propor algumas provocações muito iniciais para a gente ir conversando e dialogando neste e em outros vídeos, né? Veja bem, não é de agora que eu percebo o jornalismo, vamos dizer, aprisionado nas estruturas de imprensa, né? Dentro das organizações, preso às chamadas práticas profissionais e em plataformas tecnológicas. No fundo, o que acontece? De um lado, a gente ainda tem um modelo de jornalismo transmissivo, emissor, que se acha dono da informação, e de um outro lado está a audiência, lá como a recepção. Esse, meus amigos, é um esquema antigo, é uma teoria antiga, ultrapassada, superada.
mas por incrível que pareça, ainda muito viva em nosso meio. Ocorre que as audiências falam, elas produzem, elas informam. As lives, por exemplo, nesse momento, são indicativo disso, precisam ser refletidas, porque nelas as pessoas estão informando, comunicando e principalmente estabelecendo relações, o que o jornalismo perdeu, né? Se perdeu nisso, talvez seja importante pensar essas novas formas de relação estabelecidas. Ora, e esse é um caminho sem volta, mas que passará, claro, por filtros das próprias audiências. Olha, isso ocorre também, novas sociabilidades, novas relações fora do jornalismo, porque, no fundo, a seleção do que é noticiável no jornalismo, nas estruturas organizacionais, as propostas de mediação da realidade nessas estruturas, por parte da chamada grande imprensa, ainda é profundamente autoritária, elitista, colonialista, né? As audiências são tratadas, na verdade, ainda de modo muito utilitário aos interesses corporativos das empresas de jornalismo. Esse modelo de jornalismo, pessoal, aprisionado em um negócio onde a notícia é uma mercadoria, a mercadoria empurrada para a audiência, não funciona mais. Está ultrapassado, né? É um jornalismo atrelado aos interesses dos bancos, das grandes indústrias, do grande comércio da fé, inclusive, do entretenimento vazio, que flerta com políticas de ódio, a jogar pedra e a cuspir no público, não funciona mais, né? As grandes tiragens dos jornais, as enormes audiências de rádio e televisão já não existem como antes, assim como os altos volumes de publicidade. Pessoal, é preciso superar a ideia dessa audiência fixa, que se torna um produto que as corporações vendem aos anunciantes. Essa audiência não é mais assim. Ela está mais pulverizada em camadas finas, não claramente, vamos dizer, identificáveis, são solúveis, são volúveis, incertas, inconstantes. Essas audiências não são apenas recepções, elas produzem e manipulam informações. Ao meu modo de ver, o jornalismo abdicou de duas coisas fundamentais. A primeira, a apuração rigorosa dos acontecimentos. Depois, o dever da verdade. Ou seja, a apuração rigorosa dos acontecimentos e dever da verdade são cabeça e coração do jornalismo. Nos últimos anos, pessoal, esse jornalismo deformado pelas organizações e por alguns jornalistas ficou ainda mais preguiçoso, copiador, esquentador de releases oficiais, né? Distante dos acontecimentos, das pessoas, deixando, vamos dizer, de ser a referência daquilo que a gente entende por verdadeiro. Grande parte do jornalismo sequestrado pelas estruturas é oficialesco, né? Não consegue se movimentar para além das versões governamentais, né? Em grande parte não se desconfia, não se checa, não se apura, pouco se produz de conteúdo. Basta ver agora com a pandemia, né? E a dificuldade de se fazer a notícia além da crise, né? O resultado é uma pauta monocromática, com pouca pluralidade, com pouca criatividade, que de fato enjoa mesmo, não é? Não é agora, mas não é só agora, mas agora se tornou muito mais urgente, vamos dizer, pensar num novo projeto de jornalismo, né? É fundamental pensar num novo projeto de jornalismo. Por exemplo, eu pessoalmente tenho defendido uma inversão do papel central do jornalismo. Em vez do lugar, por excelência, de dizer tudo, de falar tudo, de expressar tudo, o jornalismo ou jornalistas, o jornalismo deve ser o lugar da escuta, como lugar de excelência da escuta. Ou seja, essa é uma das ideias. O jornalismo como lugar de escuta. Isso muda muito, não é? Um outro, por exemplo, as seleções, as produções e as narrativas devem ser radicalmente, vamos dizer, transparentes
e com as audiências, não para as audiências. Isso faz toda a diferença. Isso exige, por exemplo, a compreensão de que o noticiável emerge no processo mais coletivo, da relação entre todos os atores, principalmente as audiências. A audiência é um ator jornalístico, ou seja, é mais cooperação do que corporação, é mais relação do que indicação e oposição. Ou seja, meus amigos, é preciso repensar de fato o jornalismo e se perguntar onde estarão os jornalistas depois, quando disso tudo passar. Bom, e como a gente está vivendo aqui o ápice da Páscoa, né, que é ressurreição, quem sabe o convite não seja para o jornalismo se realizar como Páscoa. Todos nós sabemos que Páscoa é passagem, é mudança, é transformação. Ou seja, não é a saída nem a chegada que dá sentido à Páscoa, mas é o caminho, é o movimento, é a travessia, é a ação, onde se passa da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, né? Da indiferença do eu para o compromisso com todas e todos. Essa transformação, essa Páscoa, não se dá, claro, da noite para o dia como um truque de mágica. É um processo, mas não é fácil, não é rápido, não é curto, mas que se faz, e se faz caminhando já. Então fica aí o convite para que o jornalismo, vamos dizer, se realize como Páscoa, ou seja, que assuma a vida, assuma a defesa da humanidade, a defesa parcial da humanidade, da verdade, da luz, a emancipação do homem, e que rompa com toda a cultura do egoísmo econômico, cultura da morte, cultura do ódio, cultura da violência real e simbólica, cultura do racismo, do elitismo. É isso. É aproveitar a pandemia para o jornalismo se realizar como Páscoa, produzindo, vamos dizer, uma nova cultura de mediação jornalística mais inclusiva, radicalmente transparente. É isso. Veja bem, não estou a falar aqui de uma mudança algorítmica e técnica, mas de uma transformação ética que construa vamos dizer, uma interação, uma relação emancipatória dos sujeitos, libertadora, e que não tenha uma proposta, que não mantenha, na verdade, uma proposta de um ciclo, vamos dizer, imbecilizante, né? Portanto, escravista das mentes. Eu acredito nisso, é possível isso. O que vocês pensam disso? Bom, e para finalizar, eu trago aqui a sugestão de leitura, né, até lembrada pela Clécia, do livro Número Zero, do romance do Humberto Eco, Número Zero, onde ele trata, inclusive, do jornalismo. Eu recomendo por demais. É uma ação, um romance que se passa na Itália, em 1992, e é todo um preparativo para chamar um jornal, para o lançamento de um jornal que se chama O Amanhã. A questão é saber, será que o amanhã virá ou não virá? E aqui, Humberto Eco, eu pego aqui um trecho de uma frase que talvez ele fala para nós, jornalistas. Ele diz aqui na página 49, diz Humberto Eco, desconfiar nunca é exagero. Desconfiar sempre. Só assim se chega à verdade. Humberto Eco. É isso, pessoal. Muito obrigado. Aguardo aqui as críticas, as sugestões. Uma excelente Páscoa. Quem puder, exerça o privilégio de ficar em casa. Não tanto por você, mas como um ato de solidariedade, de respeito e de proteção aos outros. Obrigado demais pela paciência e até o próximo vídeo.